Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma tem nova diretoria. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, assina a nomeação de professores efetivos no estado. Mundo em Família. Vamos conhecer a história de uma família que trocou a rotina em uma casa fixa para conhecer o mundo sobre rodas. A primeira bicicleta ecológica do mundo é brasileira e já está sendo produzida. E ainda os cuidados com a pele e o corpo no verão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Criciúma, está com uma nova diretoria. Andréa Salvalágio assumiu dia 1º de janeiro. A nova presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas acumula anos de experiência com o comércio. É lojista há mais de 20 anos, mas atua no ramo há ainda mais tempo. Além disso, também já fez parte da diretoria da CDL em outras funções. Eu venho de uma família que a gente já está no comércio há mais de 45 anos, né? Então eu estou na segunda geração. Então de comércio a gente está, né, o nosso dia a dia, né? A gente tem muito que aprender ainda, porque com essas mudanças tecnológicas, todo dia a gente tem que mudar. E eu entrei na CDL fazem 4 anos e a gente acabou de uma certa forma se destacando e eles acharam que deveria ser a minha vez, então, para continuar esse trabalho, né, que é o que a gente está tentando, que a gente vai tentar fazer nesses próximos 2 anos, é que o comércio se desenvolva, que as lojas, que os serviços, que as pessoas se desenvolvam, né, porque a gente acredita que assim a gente vai melhorar o comércio e a cidade de uma forma geral, né? Andréa diz ter alguns projetos em mente e alguns deles começam a ser colocados em prática já nas próximas semanas. Segundo ela, a ideia é aproximar os lojistas da entidade e dar todo o suporte necessário para o seu desenvolvimento. Na diretoria do Gelson, na passada, a gente já começou a fazer um trabalho, a gente já reestruturou toda a CDL, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mudar, porque a gente também teve que olhar para o nosso negócio, enquanto CDL, para a entidade, e ver o que a gente está fazendo, o que teria que ser mudado, como todas as lojas estão fazendo. E a gente viu que a gente tem que se aproximar mais do nosso lojista, se aproximar mais das pessoas que estão que são esses associados, enfim. Primeira ação que a gente vai fazer, a gente vai para os bairros, a gente vai fazer uma reunião em cada bairro e vai escutar o que esses bairros, de repente a gente pode dizer, mas todo mundo tem os mesmos problemas, mas às vezes algumas dores a gente vai conseguir resolver. De bairros que a gente tem que são muito fortes, né, que são bairros com comércio muito forte, com serviço muito forte, então é isso que a gente vai tentar fazer, extrair deles o que eles estão precisando e onde é que a CDL pode auxiliá-los, né, com cursos, enfim, com várias outras coisas. A nova presidente assume em um período em que o movimento no comércio começa a mudar. Segundo ela, as expectativas para o segmento são grandes, principalmente com o aumento da intenção de compra do consumidor. A gente tem vindo de alguns anos meio difíceis, né? A gente estava numa crise econômica, enfim, né? Pode ser crise política, a gente pode dar vários nomes, né? E com certeza eu acho que com essa mudança de governo, com essa expectativa que está se criando, né, as pessoas estão mais tranquilas, acho que vão trabalhar, todo mundo sabe que tem que trabalhar, se não fizer a lição de casa não vai conseguir nada, mas o ânimo, antes as pessoas estavam muito desanimadas, tanto que a gente já teve uma melhora, né, uma melhora pequena, mas já teve no Natal, e esse comecinho de janeiro, pelo menos, aí eu vou falar das minhas lojas, né, a gente já sentiu que está um pouquinho melhor que o ano passado, então assim, isso eu acho que é o quê? É a intenção, as pessoas estão mais felizes, mais confiantes, né? Então eu acho que a gente vai ter um ano bem bom para a economia. E para absorver esse movimento no comércio, a CDL já se prepara com promoções e uma programação para atender bem o consumidor durante todo o ano. A gente tem alguns produtos, vamos dizer assim, né? O Sábado Mais, são os 2 sábados que a gente continua, que é uma forte tendência que tem que continuar, porque dá um movimento legal para o centro da cidade, enfim, para os bairros.
Tem a mega liquidação, né, que é uma outra importantíssima, né? A gente entende que faz falta para o comerciante, né? E a gente vai estar, com certeza, continuando com essas ações. Acredito que nos próximos dias a gente já vai ter novidades, a gente está estruturando ali algumas coisas, mas com certeza vão ser novidades. O governador Carlos Moisés assinou na tarde desta quarta-feira a nomeação dos professores efetivos para a rede estadual de ensino. Confira na reportagem. Foram nomeados 911 profissionais que começam a atuar nas salas de aula no mês de fevereiro. Os professores efetivos substituirão os ACTs, admitidos em caráter temporário. A importância é que é uma substituição, na verdade, dos professores ACTs, muitos desses concursados, no concurso de 2017, muitos são ACTs do Estado, mas isso traz para o professor um relacionamento mais estável com seus alunos, uma vez que eles fazem parte agora do efetivo da educação de Santa Catarina. Não só a contratação temporária, mas a contratação com vínculo mais perene com o Estado. Isso traz melhoria, naturalmente, para a nossa qualidade da educação dos catarinenses, que é o objetivo do nosso governo, o objetivo de incluir, né, aqueles que estão abandonando a escola, o objetivo de trazer inovação ao nosso ensino. Então, o vínculo do professor com o Estado faz que o engajamento do professor seja maior com os objetivos, né, se aliar com os objetivos e propostas do governo em Santa Catarina para a melhoria da nossa qualidade da educação. O edital de convocação traz o nome dos professores chamados e o local de trabalho a partir do dia 1º de fevereiro, quando tomam posse. Como foram disponibilizadas 1.000 vagas, os demais profissionais serão nomeados até o início do ano letivo. Os futuros docentes fazem parte de um grupo aprovado em concurso público em 2017. A chamada dos professores havia sido anunciada em outubro do ano passado. Bom, primeiro representa o comprometimento do governador Carlos Moisés e da nossa secretaria com a qualidade da educação em Santa Catarina. Tendo esses profissionais no quadro de efetivos, nós apostamos que eles se dedicarão mais e melhor em benefício da qualidade em sala de aula. O nosso propósito é que naquele ambiente nós tenhamos as melhores condições e, portanto, professores bem qualificados para que alcancemos melhores resultados na educação no estado de Santa Catarina. O secretário de Educação, que assumiu na última semana, falou ainda sobre os seus objetivos à frente da pasta. O primeiro, e vai sempre estar como o maior objetivo da nossa pasta, a melhoria contínua da qualidade da educação em Santa Catarina. Segundo, trabalharmos fortemente para melhorarmos os nossos níveis de desempenho no ensino médio. Oferecer ao nosso estudante a oportunidade de ele melhor se preparar, melhor se qualificar para o mundo do trabalho como cidadão catarinense. Nesse sentido, promover o envolvimento do entorno das nossas escolas, a comunidade, a sociedade, os pais, os empresários, para que, junto conosco, somemos esforços em prol da educação que será benéfica para todos nós. Nesse sentido, nós não vamos medir esforços para alcançarmos esses resultados continuadamente. E ele reforça que a educação será marcada também pela inovação. Primeiro, oferecendo aos nossos professores infraestrutura tecnológica para que eles tenham à mão equipamentos de última geração para que os seus estudantes assimilem o máximo possível do conteúdo para a sua vida, para o seu futuro. Segundo, trabalhar na qualificação, na orientação, na preparação desses professores, porque de nada adianta nós termos um equipamento de última geração se os professores, os profissionais não estejam habilitados para utilizá-los. E depois trabalharmos com o envolvimento dos parceiros, trazendo-os para junto conosco, oferecermos cursos de qualificação, de capacitação, se possível, nas nossas instalações, para que os estudantes queiram estar mais na nossa escola e, de certa forma, a gente consiga, inclusive, diminuir a evasão, ou nas instalações de parceiros, quem dera, possamos conseguir também realizar essa qualificação com a participação das empresas, de modo que o nosso estudante passe um período conosco e passe um período na empresa, já vivenciando o mundo do trabalho.
A seguir, vamos conhecer a história de uma família que trocou a rotina e uma casa fixa por viajar o mundo sobre rodas. Você já imaginou conhecer o mundo em uma casa sobre rodas? A gente foi conhecer a história de uma família que está no comecinho dessa jornada. Desde agosto de 2017, a família Nunes trocou a rotina e o conforto de casa em São Roque, no interior de São Paulo, para embarcar em uma aventura sobre rodas. A bordo desse motorhome, Rodrigo, Andréia e os 3 filhos já acumularam muitas aventuras e boas lembranças. Mas é só o começo. O nosso sonho é que nos próximos 7 anos a gente consiga percorrer aí os 80 países em 4 continentes. Agora daqui, saindo de Criciúma, a gente vai ao Rio Grande do Sul, conhecer toda a região e depois sair do Brasil pelo Uruguai até a Patagônia na Argentina, passando pelo Chile, subir na Pan-Americana até os Estados Unidos, Canadá, Alasca. Aí de lá põe num navio, vai para a Europa, a Ásia, a África. A ideia de viajar e conhecer o mundo partiu do Rodrigo. Ele já conheceu muitos países, mas viajando sozinho, e resolveu compartilhar esse sonho depois com a família. Isso vem de alguns anos atrás, mas a partir do momento que eu fiquei com medo, né? Eu entendo que o medo foi o maior motivador da gente estar aqui hoje viajando, porque eu ficava em casa trabalhando e correndo atrás do rabo, né? E com medo de passar a vida toda sem viver ela, sem viver o sonho, né? E chegar lá na frente e falar, poxa vida, eu sonhei com tanta coisa e não realizei. Esse foi o maior medo e foi o maior motivador de a gente estar aqui hoje. O sonho que antes não era o sonho da Andréia tomou conta da família, que agora prefere muito mais as descobertas e as experiências do que a rotina de uma casa fixa. Eu trabalhei 20 anos num laboratório e só depois que eu perdi minha mãe que eu comecei a dar valores a coisas assim que dinheiro nenhum compra, né? Que é a felicidade e passar os bons momentos do lado da família, dos filhos que você mais ama, né? Porque a gente é o que a gente vive, né? Então eu acho que as pessoas deveriam dar mais valor à vida sem ter que perder alguém muito querido da família para poder começar a ver esses valores, né? Ver a vida, porque acho que Deus deu a vida para a gente ser bem vivida. Então eu acho que juntando bens assim, você é o que você espalha, né? E não o que você junta. O casal tem 3 filhos, Lucas de 19 anos, Mariane de 8 e Laura de 6. Andréia conta que muita gente pergunta como ficam os estudos das crianças sem essa rotina. Ela garante que elas estudam sim e que aprendem ainda mais com as experiências que acumulam nas viagens. Elas estão matriculadas na mesma escola que estudavam já lá na nossa cidade. E aí eles enviam a apostila via correio para nós e a gente segue acompanhando o conteúdo programático da escola. Mas mais importante que está dentro da sala de aula a gente leva elas muito em museu, elas vão em oceanário, ver pinturas rupestres. Então, assim, mais do que estar dentro da sala de aula é aprender com o dia a dia, né? Não só a teórica, mas sim a prática. Então, logo vem o espanhol também, os idiomas, né? Depois vem o inglês. Então, eu acho que a gente lembra muito de mais coisas que a gente fez na prática do que na teórica, né? E tem muita coisa para aprender por aí. Olha, eu adoro tudo. É todo dia bastante coisa nova, pessoas novas, sabores novos, idiomas novos. E para colocar esse sonho em prática, a família Nunes, claro, tem muitos gastos. Por enquanto, as experiências de Rodrigo, que renderam um livro, ajudam a manter o motorhome na estrada. A gente tem buscado patrocínio, a gente acredita ainda que vai conseguir, né, uns parceiros para compartilhar esse sonho com o mundo, mas por enquanto não. E essa é a parte mais interessante da viagem, o fato de a gente não ter o dinheiro, nem patrocínio, nem dinheiro guardado, e nem um trabalho fixo, né? E isso é a parte mais interessante da nossa viagem, porque toca no imaginário de todo mundo. Fala, poxa, se eles estão fazendo, dá para fazer também, né? E a única fonte de renda nossa é a venda do livro. Esse livro é o que bota comida na mesa, é o que bota a gente, a cada um desse livro, 35 quilômetros mais longe. Esse livro conta mais de 20 e poucos países no mundo que a gente já passou
voltou em outros formatos, eu com a Andréia, de moto. Eu já fui desde sequestrado por índio, já detido em porto artesanal de carga, já fui roubado, já ajudei a contrabandear coisas para outro país sem saber. E aí eu ensino essas coisas para você não fazer igual. Por outro lado, peguei carona de avião já, peguei carona de navio para o arquipélago de Galápagos, umas ilhas no meio do Pacífico. Já cheguei a ganhar quase $1.000 num dia de trabalho na Guatemala e aprendi a viajar, por exemplo, sem pagar hospedagem. Passei anos viajando sem pagar hospedagem. Vendo essa história, você pode talvez pensar o quanto tenha sido estranho largar tudo para conhecer o mundo. Mas que tal ver as coisas de outro modo? O meu ponto de vista sobre largar tudo é o inverso da grande maioria, né? O meu entendimento é que se eu estivesse em casa hoje, sim, eu estaria largando tudo. Eu estaria vivendo todo dia a mesma coisa e estaria largando tudo o que tem pela frente. Já o que eu já vivi, 1 ano e meio foram 16 estados, milhares de pessoas novas, comidas novas, músicas novas, culturas novas, enfim, ir para frente ainda eu tenho 80 países, tudo que o mundo tem a oferecer ao ser humano, eu estaria largando tudo se eu tivesse ficado em casa. Para quem quiser conhecer mais sobre a história da família e conhecer de perto o Motorhome, eles ficam até o dia 20 deste mês no estacionamento do Nações Shopping. O atendimento ao público é de quarta-feira até domingo, das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite. A primeira bicicleta de plástico reciclável do mundo é brasileira. Ela foi inventada por um uruguaio que vive no Brasil há quase 50 anos. Além dos benefícios ao meio ambiente, é boa para o corpo, já que o plástico funciona como um amortecedor. Essa não é uma bicicleta qualquer, é uma obra de arte sobre 2 rodas, fruto da criatividade desse uruguaio, que vive no Brasil há quase 50 anos. Ele estudou artes plásticas e engenharia mecânica, e por isso acredita que a arte não deve ficar presa apenas em quadros e esculturas. Pensando assim, o Juan criou essa mola que fez sucesso entre as crianças. A arte que nós tentamos desenvolver é uma arte que tem a ver com, por exemplo, olha aqui, vou te mostrar a arte. Isso aqui é arte. É uma molinha que foi feita na década de 80, eu que inventei no mundo, fabriquei no mundo inteiro. E é uma forma de ver um brinquedo que fica unissex e é uma maneira de você ver a arte também, dinâmica. Então, eu acredito na arte dinâmica. A bicicleta é produto da arte. Ela tem literatura, filosofia, ela tem designer, ela tem engenharia. Mas o maior projeto da vida dele é a bicicleta ecológica, o primeiro modelo do mundo feito de plástico. O material que seria jogado no lixo virou um meio de transporte. E a ideia surgiu de uma forma curiosa, que só os artistas podem explicar. Eu estava almoçando num restaurante gourmet e na salada tinha um osso. Aí olhando esse osso, falei, puxa vida, parece um pedaço de cano de bicicleta. E isso ficou na minha cabeça. Artista é assim mesmo. Depois da inspiração vem a execução, e sem pressa. A conclusão do projeto da bicicleta ecológica demorou 12 anos e custou caro, $6,5 milhões. O governo do Uruguai financiou parte do projeto. E o resultado de tanto esforço e de bastante dinheiro investido foi esse aqui. Essa bicicleta, por ser feita com material reciclável, além de ser boa para o meio ambiente, também faz bem para o corpo. O plástico funciona como um amortecedor natural. Ele diminui o impacto em buracos e também dá uma maior estabilidade, que traz vantagem de proteção para a coluna. Primeiro, ela tem garantia vitalícia, 1000 anos de garantia. Nunca mais você vai comprar outra bicicleta, nunca mais. Isso aí é a principal garantia, né? O quadro, estou falando do quadro, as peças não. E depois ela serve para rodado 24, 26 e 29. O mesmo quadro foi pensado para os 3 rodados. Então, se você comprar para o seu filho agora tem rodado 24, quando ele vai crescendo, ele vai trocando as rodas e a forquilha e vai usando o mesmo quadro a vida inteira. Os netos, os bisnetos, todo mundo vai usar o quadro. Eu resolvi testar. A leveza da bicicleta é impressionante e os buracos do impacto também é menor. O corpo quase não sente. Atualmente a empresa de Juan, que fica na zona norte de São Paulo, fabrica 12 mil unidades por mês. Cada quadro de plástico como esse é feito em apenas 3 minutos e o preço médio é de R$600.
O curioso é que a clientela maior é de estrangeiros, principalmente europeus. Alexandre trabalha nas alturas, ele é piloto de avião e comprou uma bike dessas pensando em leveza quando estiver em terra firme. Eu optei pela Muse Bike pelo seguinte, primeiramente pela sustentabilidade do projeto, por ser um quadro composto de materiais recicláveis, principalmente de PET, eu achei a ideia fenomenal. Então vamos experimentar para ver se você aprova? Vamos lá, vamos testar. Super ligeira, ágil, veloz, confortável, dinâmica, tá de parabéns. A seguir, os cuidados com o corpo e principalmente com a pele no verão. Muita gente está aproveitando essa época do ano para curtir as férias e o verão. E é sempre bom lembrar da importância de se proteger do sol. É verão, período de férias. E muita gente aproveita para viajar, frequentar praias, clubes e se banhar em rios e lagos. Só que a alta temperatura não dá trégua e quem não se cuida pode sofrer as consequências. O calor intenso dessa época do ano requer das pessoas cuidados especiais, principalmente com a pele, que fica exposta durante muito tempo ao sol e precisa de proteção para evitar vários problemas. Sempre que leva a filha Lavínia, de 8 anos, para o clube, Camila faz questão de passar protetor solar. Ela não quer que as queimaduras do sol interrompam a diversão dela durante as férias. A gente está vendo que o calor, o sol está intenso e a importância da proteção solar, né? Também nem dá para aproveitar o resto das férias, né? Se já ficar com queimadura, então essa é a importância, que a gente já comprei até um grande, já para eles aproveitarem o restante das férias aí com segurança, né? E para não correr nenhum risco, de 2 em 2 horas, ela diz que reforça a proteção da filha com mais protetor. É importante a reaplicação, porque a água, né, ela tira, mas sempre assim, a quantidade de horas, 2 em 2 horas, reaplicar o protetor solar. Essa esteticista especialista em tratamento para a pele diz que a postura de Camila está corretíssima e para quem não toma nenhuma precaução, as consequências são inúmeras. Além do envelhecimento natural da pele, as pessoas elas vão ter esse envelhecimento precoce por conta de não estar fazendo os cuidados diários, que seria o uso do FPS, que é o protetor solar. Então, com esse envelhecimento precoce, ocorre manchas, a exposição solar de rugas, linhas de expressões, flacidez de pele, além do câncer de pele e do melasma, que são as manchas que surgem. Ela lembra que além do uso de protetor, a alimentação e a hidratação do corpo também são importantes. Se hidratar muito, nessa época do ano as pessoas estão ingerindo muita água, de 2 a 3 litros de água ao dia, está fazendo o uso do protetor solar, reaplicando esse protetor de 20 a 30 minutos antes de fazer a exposição solar, reaplicar de 2 a 3 em 3 horas, consumir alimentos antioxidantes como vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, que nós podemos encontrar eles em laranjas, mamão, beterraba, cenoura, que é até ótimo para as pessoas que vão se expor ao sol. E caso seja identificada alguma mancha ou lesão na pele, a Aline orienta a pessoa a procurar um profissional para começar o tratamento o quanto antes. Pode estar procurando o esteticista e dermatologista. Dermatologista ele vai trabalhar mais com peelings, né, mais agressivos para essa pele, mas também os esteticistas podem estar trabalhando com esse tipo de pele. A partir de uma boa avaliação, feita uma anamnese ali, ela vai conseguir delinear qual é o tipo de tratamento que vai estar oferecendo para esse paciente. O sol é muito bom, é gratuito e está à disposição de todos. Mas para aproveitá-lo da melhor forma possível, é preciso proteção e responsabilidade.
Ainda falando em saúde, hoje tem Primavera Saúde. Bate-papo é com o gastroenterologista Dr. Guto Borba. As hepatites virais são consideradas um problema mundial de saúde pública. No mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que o número de pessoas infectadas pode chegar a 400 milhões. No Brasil, a estimativa é de que há entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas com a doença, mas somente cerca de 300 mil dos infectados têm o diagnóstico. Hepatites é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, com o médico gastroenterologista Dr. Luiz Augusto Borba. Esse vírus pode estar causando nelas uma doença crônica do fígado e muitas vezes só descoberto já quando estão doentes. Então, se levantou essa data no princípio de realmente convidar a população a entender e fazer com que ela vá em busca do seu diagnóstico. E hoje, em qualquer posto de saúde, você consegue saber se você é portador do vírus da hepatite B ou da hepatite C. Um simples exame chamado teste rápido, você faz esse diagnóstico. Então, ficou muito fácil você saber que você tem e depois você vai discutir com o médico se você precisa tomar remédio ou não precisa tomar remédio, se a tua tem cura, se a tua não tem cura, se tem mais casos na família. Porque que acontece, Débora? Às vezes você não sabe, mas o teu irmão tem, o teu pai tem. Então eu já tenho várias famílias, do pai ao avô, ao bisneto, portadores de vírus de hepatite B. Ela é genética também? Não é genética. Tem essa herança? É que, como você utiliza o mesmo material, tipo agulha, tipo alicate, tesourinhas. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. O Informe Região vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Boa noite.